Olá, fadiga do Zoom. Recentemente fiz uma enquete no meu story a respeito de quem conhece fadiga do Zoom. Boa parte falou conhecer, né, esse termo que vem sendo utilizado aí na pandemia desde meados do ano passado, mas uma pequena maioria disse que não conhece, então eu tomei a liberdade de explicar um pouquinho o que é isso. Bom, esse termo foi cunhado pelo Jeremy Bateson, da Universidade de Stanford, após fazer uma pesquisa o que acontece com pessoas por fazer muitas reuniões online dentro das plataformas Zoom, Google Meet, Skype e demais. Zoom acabou dando nome para essa fadiga, mas não é o responsável, não é o único responsável por isso. Bom, essa fadiga gera um estresse emocional, gera um desgaste e às vezes até um esgotamento em função do que? São alguns fatores. Vamos começar aqui que é uma reunião por Zoom ou qualquer outra plataforma. É você olhando para várias telas, várias pessoas ao mesmo tempo e ainda olhando para si mesmo. Então a gente tem uma série de estímulos visuais, que são diversas pessoas, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, reagindo de uma forma e você tentando prestar atenção em tudo, o que já é muito diferente de uma reunião no ambiente físico, porque você não presta atenção na cara de todo mundo ao mesmo tempo, não é tanto estímulo, você está olhando para quem é o locutor daquele momento ou para alguma outra tarefa que você está fazendo. E o ficar se olhando, esse efeito espelho, a gente não fica se olhando numa reunião, a gente não tem como fazer isso. E ficar se olhando nessas plataformas faz com que a gente acabe desenvolvendo uma autocrítica, fica se cobrando de como está se comportando, o que está fazendo, não pode mostrar que está parado, que está ocioso, que não está ativo, tem que participar de alguma forma. E isso vai incomodando muito. Inclusive tem um aumento na busca de tratamento estético, principalmente pelas mulheres, desde que iniciou-se essa fase, de tentar compensar alguma coisa que a pessoa acaba desenvolvendo ali uma crítica mesmo sobre ela mesma e não sabe e não consegue focar numa reunião, porque ela está preocupada consigo mesma, com a roupa que está usando, com a forma como está se apresentando. Também foi identificado que as pessoas mexem muito mais a cabeça, né, nesse tipo de movimento para dizer que está prestando atenção e concordando, porque dentro do ambiente físico de reunião existem muitas linguagens não verbais que a gente consegue passar algumas informações. No ambiente virtual é difícil a gente passar informações e o movimento da cabeça é um dos poucos que a gente consegue fazer e acaba tendo esse movimento. E por conseguinte ainda também as pessoas andam falando muito mais alto, como uma forma de tentar quebrar essa distância e ser ouvido. Então tem uma série de comportamentos, o excesso de estímulo, olhar para a cara de todo mundo ao mesmo tempo, ficar se olhando, ter que comprovar que está trabalhando, tudo isso acaba gerando essa fadiga, esse esgotamento. Além do ambiente estático, você está sempre no mesmo local, não fazendo a mesma coisa, mas ali disposto da mesma forma. E ainda o excesso de reuniões, que aumentou muito mais. As pessoas saem de uma reunião e emendam outra reunião, porque só dá alguns cliques e já começa. Não tem mais aquele momento de trocar de sala, ou vai tomar um cafezinho, ou vai fazer alguma coisa. Os horários de almoço têm diminuído de todo mundo, porque é muito cômodo estar em casa e fazer chamadas de vídeo, e por aí vai. Ou seja, todos esses fatores acabam gerando essa fadiga, esse estresse emocional, um esgotamento. Tem como mudar isso? Difícil. A gente está vivendo um tempo que não sabe quando vai acabar tudo isso e está tendo que se adaptar constantemente. Só que tem algumas formas paliativas de tentar lidar com isso. Como, por exemplo, desligar a função na qual você fica se vendo. Você tira um estímulo aí que te rouba grande parte da atenção e faz se criticar que não precisa disso. Claro, você tem que estar minimamente decente numa reunião, mas você não precisa ficar olhando o seu comportamento, sua atitude e se você está bonito ou não. Além disso, se possível, tentar diminuir a quantidade de reuniões, mas é claro que às vezes nem todo mundo tem esse controle da situação. Às vezes, se você se você pode só ouvir, né, o que as pessoas estão dizendo, você pode diminuir a tela e não fica ouvindo aquele monte de estímulo, um monte de gente ao mesmo tempo, você vai só coletando informação, se você tiver facilidade para isso. E a possibilidade também, né, para quem consegue, de trocas de ambiente. Então, se levantar eventualmente, dar uma caminhada e trocar no ambiente no qual você está fazendo a chamada, porque você dá aquela quebrada naquela estática de estar o tempo todo no mesmo local vendo a mesma tela.
São formas paliativas, mas para tentar diminuir um pouco o estresse, porque a gente já está há mais de um ano nessa vida e sabe-se lá por quanto mais tempo isso vai durar. Bom, fadiga do Zoom é isso. Espero ter contribuído de alguma forma. Se cuidem. Um bom resto de semana.